Olá, eu queria falar sobre um tipo de pessoa que, que é muito difícil de lidar para quem tem uma autoestima baixa, uma dificuldade de comunicação e de se relacionar com as pessoas, que se culpa muito pelas coisas e que acabam sendo mais vulneráveis para outras pessoas. Isso descreve muito a maioria dos autistas, né? Eu sei disso. Mas não só autistas, tá? Mas que tipo de pessoa que é essa? E que às vezes a gente não tem opção de se afastar, né? Ou de evitar, mas que é interessante a gente lidar com nós mesmos para evitar se afetar tanto com essas pessoas. E eu tô falando isso porque é uma coisa que eu tenho aprendido a lidar por ter ouvido de alguém a necessidade de lidar com isso, sabe? Porque, assim, apesar de que às vezes passava pela minha cabeça, realmente não é saudável essa relação, eu demorei, assim, pra dar o estalo e falar, tipo, é verdade. Eu não sou a pior pessoa do mundo, tá? E, enfim. Por que isso é difícil para autistas, né? Principalmente os que são diagnosticados mais tardiamente, né? Assim como eu. Porque a gente acaba aprendendo que, em geral, a gente tá errado com base nas regras da sociedade, né? E, enfim, isso tudo é um ponto de vista, né? Às vezes esse ponto de vista ele é muito amplo e de muita gente, mas é um ponto de vista. Mas, enfim, voltando. Que tipo de pessoa que é o problema? É o tipo de pessoa que acha que nunca é com ela nas relações, nas comunicações, nas interações. Então, aqui eu vou agir como se eu fosse essa pessoa. Que eu não sou, porque eu me culpo totalmente quando é uma questão de comunicação, tá? Então, digamos que eu sou essa pessoa e uma outra pessoa vem falar comigo ou falou comigo algo e eu não entendi. Então, eu chego pra outra pessoa e falo: você não se comunicou direito. Você não se fez entender. Uma situação. Outra situação é a outra pessoa não me entende, né? E ela me questiona o que eu falei anteriormente. E o que eu falo? Você que não entendeu. Você interpretou errado. Você não tá prestando atenção no que eu tô falando. Vocês perceberam que a culpa nunca foi minha? Independente das duas situações elas serem similares, mas contrárias, né? Em nenhum momento eu tomei a culpa pra mim. Então, quando eu passo essa culpa pra outra pessoa, e principalmente pra uma pessoa que já tem suas dificuldades, essa outra pessoa vai sofrer muito. E novamente, agora saindo da situação, agora sou eu de novo. Eu sei disso porque eu já sofri muito de achar que eu sempre estava errada em determinada situação, em determinada comunicação, até compreender que não, a comunicação, independente de qualquer coisa, ela só se refere àquilo que é relacionado a uma ou mais pessoas. Então, digamos assim, eu mandei uma mensagem para alguém, essa mensagem se extraviou. Aí vamos falar carta, né? Que é uma coisa assim que é mais fácil de extraviar que uma mensagem. Mandei uma carta, a carta se extraviou, nunca chegou na pessoa. Não tem problema de comunicação ali, porque não houve comunicação. Agora, mandei uma carta para a pessoa e ela leu e interpretou tudo errado, houve um problema de comunicação. Significa que eu escrevi a carta toda errada? Não. Significa que a pessoa é uma burra e não entendeu nada da carta? Também não. Significa que a comunicação de ambas as partes foi falha. Então, é isso que eu queria comentar. As pessoas, elas só têm influência em como você se sente, em como você pensa, se você deixar, sabe? E essa é uma chave que eu precisei virar e que eu tenho virado, às vezes ainda dá uma escorregada, né? Mas que
ouvir isso ajudou muito. Então, evitar ficar caindo nessa ideia de que você tá sempre errado, porque isso não significa que é a realidade. Enfim, o que a gente precisa fazer é se cuidar. Porque, como eu disse, às vezes não tem como evitar completamente esse tipo de pessoa. Então, a gente tem que aprender a lidar com as coisas. Enfim, espero que isso ajude alguém. Mas é isso. Tchau!